falar agora dessa coluna aqui do Celso Rocha de Barros, que tá engraçadíssima, porque o pessoal da esquerda tá uma arara, bicho, com o Tarcísio de Freitas, porque tá vendo que a esquerda vai perder a eleição em 2026, né? Aí estão aqui chocadíssimos, como é que o Temer aceita conversar com golpistas e não sei o que lá e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui, que é muito engraçado mesmo. Mostra, antes de mais nada, o desespero da esquerda e como a esquerda está separada do povo. Olha só, aqui ó, a estratégia do bolsonarismo de ganhar voto de pobre sem precisar aumentar o salário fascina os ricos, né? Isso mostra o quanto o cara é um idiota. Por quê? Porque na cabeça dele, a única maneira, digamos, correta de você ganhar voto de pobre é dando dinheiro pro pobre, né? Comprando o voto do pobre. Ele não percebe que o pobre já percebeu no Brasil que o governo não resolve nada, que esse dinheiro que chega pro pobre do governo chega junto com a inflação e não resolve problema nenhum. Vamos entender esse caso aqui, porque tá muito engraçado isso daqui. E fala de bebê reborn, né? Tá dizendo que o Tarcísio é um bebê reborn do Jair Bolsonaro, ou então um bebê reborn do Temer, e não sei o que lá. E, bom, pelo menos é um bebê reborn, não é um bebê rollborn, como é o Lula, né? O bebê rollborn do Lula, né? Essa notícia foi sugerida por Vozes da Minha Cabeça, várias outras pessoas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o cara tá chateadíssimo. O cara tá uma arara. Nossa senhora, não, porque o Lula, se não for o Lula, é golpe. E não sei o que lá, aqui, ó. Semana passada correu a notícia que o Michel Temer estava tentando organizar uma candidatura de centro-direita, né? Com 4 governadores que certamente anistiarão o Jair Bolsonaro se fossem eleitos presidentes, e o Eduardo Leite, que não sabemos ainda se anistiaria. Ele tá uma arara, porque ele já viu aquilo que eu falei para vocês. O STF pode prender o Bolsonaro, pode fazer o diabo e coisa e tal, mas o próximo presidente vai ser de direita. E certamente vai resolver o problema todo. Não é só anistiar o Bolsonaro, é mais do que isso, né? É tirar o pessoal da esquerda do STF, botar uma turma de direita no STF e aí resolver o problema do que o STF tem feito, desfazer as merdas que o STF tem feito nos últimos anos, né? Aqui, a ideia do Temer seria discutir uma candidatura de um programa semelhante ao Ponte para o Futuro. O Ponte para o Futuro foi uma carta que o Temer escreveu na época do impeachment da Dilma, em que ele se comprometia com um monte de coisa, né? E o pessoal da esquerda ficou uma arara com isso, porque tá vendo que foi golpe? Não, porque o Ponte para o Futuro é uma espécie de golpe, coisa e tal, sendo que, no final das contas, era só o Temer meio que explicando o plano de governo dele, né? Por que ele teve que fazer isso? Porque lembra, quando você faz o impeachment, de certa forma, você está elegendo o vice, você está colocando o vice no lugar do presidente. E, embora o povo não vote nisso daí, os deputados votam, e os deputados querem saber. Esse cara que a gente está botando no lugar da Dilma é melhor ou é pior, né? E o Temer mostrou logo que não, vou fazer isso daqui. E, de fato, o Temer cumpriu, tá? O governo do Temer não foi um mau governo, né? Aqui, ao que parece, o Temer estava tentando enquadrar o movimento da direita que já articula para 2026 em outros termos, com o Eduardo Leite ali na cota para não golpistas. O cara tá muito... Pra ele, todo mundo ligado ao Bolsonaro, Tarcísio, o Caiado, todo mundo golpista e coisa toda. Cota para não golpista, Eduardo Leite. O candidato poderia ser até mesmo o Tarcísio de Freitas, porém o Tarcísio seria um bebê reborn com a cara do Temer e não com a cara do Jair Bolsonaro, né? E aí é aquilo que eu falei, né? Eu não duvido nada que era isso que o Temer queria pintar mesmo. Mas não vai ter jeito, não tem como isso acontecer, né? Porque quem tem voto é o Bolsonaro, não é o Temer, né? Nem é o Tarcísio. O Tarcísio tem voto desde que é apoiado pelo Bolsonaro, evidentemente, mas sem o Bolsonaro não tem nada, né? Aqui, ó, os bolsonaristas ficaram indignados. Ué, que se esperava o quê? Eu falei isso aqui, né? Lógico que isso não é uma coisa boa. É o Temer querendo tirar o Bolsonaro da jogada e se colocar como o grande frente ampla da direita. A direita não precisa de líder, a direita já tem um líder, que é o Bolsonaro, né? E o Vanguard ameaçou lançar uma chapa puro sangue de extrema direita, o Malafaia disse que ia botar a Michelle, não sei o que lá. O pessoal ficou chateado, o Tarcísio se apressou em dizer que não existe direita sem Bolsonaro. E olha a dor do cara, olha como é que dói no interior desse pessoal, né? O que se você pedir para o Google traduzir para o português quer dizer au, né? Ele tá puto da vida porque ele sabe que o Tarcísio é Bolsonaro. A esquerda queria muito que o Tarcísio... O Lula tentou levar o Tarcísio pro lado do Lula. Você lembra disso no início do governo Lula? Ele levando o Tarcísio lá para Brasília, fazendo piadinha com o Tarcísio, chamando o Tarcísio, vem para o nosso lado, Tarcísio, e não sei o que lá, e vamos conversar, e não sei o que lá. Ele queria
Tem um candidato bom como o Tarcísio na esquerda, mas não tem, meu amigo. O Tarcísio é Bolsonaro, ele sabe, né? Onde tem voto é o Bolsonaro, não tem outro lugar, né? E o pessoal na esquerda fica dolorido com isso, fica muito dolorido, né? Aqui, ó. Foi o suficiente para Temer recuar e dizer que Bolsonaro pode participar também da centro-direita? Afinal, no Brasil, centro é só um negócio em que os ricos querem votar e não sei o que lá. E chamou a atenção o pouco entusiasmo entre os governadores com a ideia da ponte. Lógico, ninguém sabe de onde é que saiu essa ideia do Temer. Quer dizer, a gente sabe, né? É como eu falo para vocês, é da velha estratégia do temos que pegar o voto dos bolsonaristas sem o Bolsonaro. E não vai a lugar nenhum esse troço, né? E no final das contas o cara chora aqui. Aí ele fala uma coisa aqui que eu acho lindo, que exemplifica muito bem porque que a esquerda está errando na política e vai continuar errando por muito tempo. Aqui. Para ganhar a eleição desde 2018, o plano é falar de liberalismo em evento empresarial e concentrar a campanha em pautas de costumes e disseminação de notícias falsas no grupo de Zap Zap da igreja. O pessoal continua achando que o fenômeno do Bolsonaro é porque tem fake news em Zap. Eles não conseguem entender que a população conversando entre si, ela se percebe muito mais conservadora, percebe muito mais religiosa, muito mais contrária ao progressivismo da esquerda, muito mais contrária às ideias erradas da esquerda, né? Na visão desse pessoal da esquerda, a população não pensa, a população segue. É assim que a esquerda vê a coisa, né? Aqui, ó, esse é o grande fascínio que o bolsonarismo exerce sobre o rico. É uma estratégia de ganhar voto de pobre sem precisar aumentar salário. Na cabeça dele, o pobre ele está ali só reagindo a incentivos. E é como o Lula vê a coisa mesmo. Você pode ver a promessa do Lula, não, vou fazer um vale gás, vou fazer um vale isso, um vale aquilo outro. E o que o Lula está percebendo? Que ele não consegue melhorar a percepção dele na população. Porque ele dá o vale gás para, sei lá, 5 milhões de pessoas, o que acontece? Né? Aqueles 5 milhões de pessoas até gostam disso, acham uma coisa bacana. Só que esses 5 milhões de pessoas e todos os outros 200 milhões de brasileiros percebem que, no final das contas, deu inflação, a inflação subiu, aquele negócio foi inútil, ou seja, você piorou mais a situação do que melhorou com essa suposta ajuda, essa suposta esmola que você deu para o pobre. Na cabeça desse cara aqui, o pobre não pensa. O pobre obedece quando você dá dinheiro para ele, dá esmola para ele, ele vai seguir quem você quer porque ele deu esmola para ele, né? Esse é o erro da esquerda que eles não conseguem superar. O pobre não é uma pessoa que simplesmente responde a estímulos tão diretos. O pessoal tem ideia. Eles acham que é certo e que é errado, né? Por que o Bolsonaro consegue fazer isso e o Temer não consegue? Se fosse só uma questão de mandar zap com fake news para o pessoal, é o que eu falei para vocês, em 2018, falaram que o Bolsonaro fez disparo em massa de WhatsApp em 2018. Eu não recebi nenhuma mensagem de WhatsApp em 2018 do Bolsonaro, mas eu recebi do Haddad. O Haddad fez disparo em massa de WhatsApp em 2018 com fake news. Se fosse só uma questão de fazer fake news e não sei o que lá, por que a esquerda não faz isso também? Pauta de costumes? Fala a verdade, o Lula tá cagando pra isso. O Lula poderia botar toda essa pauta de costumes também, fazendo fake news via WhatsApp. O que esse pessoal tá chateado é porque, de novo, a população agora tá pensando, tá conversando entre si, tá um grau de inteligência mais alto que eles estavam acostumados a lidar, e aí não cai mais na lorota fácil que caíam antes com a esquerda, né? Pauta de costumes é importante? Sim, é muito importante para o pessoal. Como eu falei, o brasileiro ele é essencialmente conservador e religioso, então a pauta de costumes é importante para o brasileiro. Mas eu estou para te dizer que nem é a coisa mais importante. O mais importante é a economia, no final das contas, é a inflação baixa, é conseguir ter controle econômico, ter crescimento, né? E quando vê o Lula roubando do jeito que o Lula rouba, todo mundo vê que não tem como funcionar desse jeito, né? E aí ele fala que não, que seria ótimo se os governadores se distanciassem do golpismo. O golpismo é do Bolsonaro, é a direita com voto, né? Porque, de novo, o que esse pessoal não entende é que não é o Bolsonaro mandando no pessoal. Eles gostam de achar que é isso, né? A visão deles, eles chamam o pessoal da direita de gado, porque só obedece. Falaram que o Tarcísio obedeceu o Bolsonaro, fez au-au. O que eles não percebem é que a situação é o contrário. O Tarcísio não está obedecendo a Bolsonaro, o Tarcísio está obedecendo a base do Bolsonaro. Os bolsonaristas, os conservadores, este pessoal é que impõe esse tipo de pauta e quer esse tipo de pauta e entende que o Bolsonaro é a melhor pessoa para lidar isso. Qualquer pessoa que tenta trair o Bolsonaro fica parecendo traíra, o que não pega bem em lugar nenhum, né? Então, não o problema é que continua sendo esse pessoal tentando entender o movimento atual com a perspectiva deles.
para eles, continua sendo a esquerda, lá aquele negócio centralizado, que tem a ordem, o fulano da ordem, Beltrano obedece, não sei o que lá e coisa e tal. Aí depois o cara fica chorando aqui, negócio de golpe, de golpe, de golpe, não sei o que lá, mas besteira isso daqui, né? Isso aqui é tara da esquerda, porque, segundo a esquerda, não, porque claro que teve um golpe do Bolsonaro e não sei o que lá, é evidente que teve, né? Na cabeça desse pessoal até teve, né? Enfim, achei engraçado o trocadilho que ele fez aqui do Jair Reborn ou Temer Reborn, né? Pelo menos não é o Holborn, né? Tá aqui, bebê Holborn. Internautas transformam Lula em novo meme das redes sociais, o bebê Holborn. Aqui, ó, até o Zema fez aqui, ó, vendo o bebê Holborn, governo Lula, custa caro, apertou, faz caquinha, mas finge ser fofo, né? E esse pessoal todo que tá brincando de bebê Holborn, olha só, eu publiquei esse meme aqui lá no dia 2 de maio, e eu já copiei esse meme de alguém, eu não sei quem foi a pessoa que botou lá no Discord do Ancapsu, e eu copiei o meme lá do Discord do Ancapsu, então, ou seja, já tinha antes esse bebê Holborn aqui, o pessoal já tá colando, isso é um tempão, bebê Holborn, essa história toda aqui, né? Pelo menos é bebê Reborn, não é bebê Holborn.